Ok. Boa tarde, colegas vereadores. Vamos dar início, então, à nossa sessão. Lembro, colegas vereadores, que essa sessão está sendo transmitida. Vamos lá ao nosso trabalho. Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, todos me ouvem bem? Todos me ouvem bem? Ok? Vereador Roque? Vereador Roque, você ouve? Ok? Eu vou antes, porém, só vou confirmar, mas todos estão na tela, tá? Mas eu vou confirmar a presença de todos, ok? Rapidinho. Adilson Girardi, vereadora Ana Rita, vereador Cláudio Aragão, vereador Fábio D'Alonso, vereadora Iracema. Aqui está Iracema Bento, mas é Iracema do Retalho, né? Temos que mudar isso aqui, né? Iracema do Retalho, que ela gosta de ser chamada. É isso, vereadora? É isso, né? Tá cortando com a tesoura? Abaixa essa tesoura aí, mulher de Deus. Jaime Evaristo, vereador, James Schroeder, Lio Wilson Correia, Mauricinho Soares, Maurício Peixe, Natanael Jordão, Nifo Koenig, Odir Nunes, vereador Pelé, vereador Richard Harrison, Rodrigo Facchini, vereador Roque Matei, vereadora Tânia Larso e vereador Wilson Paraíba. Ok, os 19 vereadores estão na tela agora, também estamos ao vivo. Volto a repetir mais uma vez, e todos os colegas vereadores já entenderam por que eu estou repetindo que nós estamos ao vivo. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras e os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, e aos telespectadores que nos acompanham pela internet, declaramos aberto. Lembro que essa sessão é virtual. A 9ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Rodrigo Facchini para fazer a leitura do versículo bíblico. Segura só um pouquinho, vereador, agora sim. A leitura de hoje, senhor presidente, a leitura de hoje está em Mateus. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a elas. Está lido, senhor. Obrigado, vereador Facchini. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. A presidência convida o primeiro secretário, vereador James Schroeder, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Boa tarde, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham pelas mídias digitais. Recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 36/2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Fundo Municipal de Saúde. Recebemos também o parecer técnico número 61/2020, da Procuradoria Jurídico-Legislativa, a respeito da proporcionalidade partidária e minoria. Esta leitura será realizada na íntegra, posteriormente, durante a sessão. Também recebemos do vereador Wilson Paraíba o memorando número 12/2020. Através deste, informo que, a partir de hoje, 13 de abril de 2020, serei o novo líder do partido PROS, Partido Republicano da Ordem Social. E ainda, da vereadora Ana Rita Negrini Hermes, a indicação de líder partidário. Por intermédio desta, informo que, a partir de hoje, 13 de abril de 2020, serei a nova líder do Partido Cidadania. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Ok, vereador James. Não vai ler para esse aqui. Só para... Então, sim, vamos encaminhando aqui. Esta presidência comunica o projeto de lei ordinária, número 36/2020, que será encaminhado para as comissões de legislação, finanças, a fim de ser analisados os quesitos de legalidade e mérito. Continuamos ainda. Indicação dos líderes de bancadas, a presidência comunica, conforme o artigo 98 do Regimento Interno, sejam feitas as indicações de líderes de bancadas, blocos parlamentares, tendo em vista das alterações das legendas. Lembramos que
Esta comunicação pode ser feita por escrito ou verbalmente em plenário à mesa diretora. Continua. A presidência, a Comissão Especial Covid-19, a presidência solicita o primeiro secretário que seja feita a leitura dos pareceres técnicos 61/2020, elaborado pela Procuradoria Jurídica do Legislativo, acerca da proporcionalidade partidária da minoria, conforme definido em sessão extraordinária no dia 8 de abril de 2020. Assim, sendo as vagas para compor a comissão especial relacionada ao... Desculpa, perdão, agora passo ao vereador James que faça a leitura do parecer. Quase que já toca tudo aqui, vereador James. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, faço a leitura do parecer técnico número 61/2020, interessado plenário da Câmara de Vereadores. Assunto: solicita exame e pronunciamento acerca controvérsia gerada quando da composição da Comissão Especial de Combate ao Coronavírus, a respeito, letra A, da composição da minoria para fins de distribuição de vagas, letra B, da organização das vagas da Comissão Especial entre as bancadas no cenário político partidário atual desta Casa Legislativa. Relatório. Trata-se de consulta formulada pelo plenário desta Câmara de Vereadores a respeito das questões suscitadas por ocasião da sessão extraordinária realizada pelo Sistema de Deliberação Digital, fundamentado na Resolução número 71, de 2 de abril de 2020, na data de 8 de abril de 2020. Naquela sessão extraordinária, pretendia-se preencher as vagas da Comissão Especial de Combate ao Coronavírus, cuja instalação fora aprovada pela Resolução número 72, de 2 de abril de 2020, em cumprimento aos artigos 63 e 64 do Regimento Interno desta Casa. Durante as exposições preliminares levadas a efeito pela Presidência e pela Diretoria de Suporte Legislativo, foi questionada a forma de composição dos membros da minoria, considerando-se o que preconiza o artigo 11, parágrafo 4º do Regimento Interno. Ato contínuo, solicitou-se parecer técnico a respeito da controvérsia, que foi assim delimitada. Letra A. Como deve ser formada a minoria? Letra B. Como deve se dar a distribuição das vagas da comissão especial entre as bancadas partidárias? É o breve relatório. Fundamentação da formação da minoria. O primeiro questionamento objeto da presente consulta circunscreve-se à correta forma de composição da minoria para fins regimentais, em especial no que diz respeito ao seu número máximo de membros. Antes de se adentrar ao ponto fulcral desse estudo, cabe trazer breve histórico e fundamentação relacionados à comissão especial que ensejou toda a controvérsia. Dado o panorama atual vivenciado mundialmente no que diz respeito à emergência de saúde pública ocasionada pelo coronavírus, Covid-19, foi apresentado o projeto de resolução pela mesa diretora, pretendendo a instalação de comissão especial para avaliar, estudar e opinar a respeito da temática. O projeto de resolução seguiu seu curso ordinário, tendo recebido pareceres favoráveis nas comissões de Legislação, Justiça, Redação e Saúde e Assistência Social. Votação favorável no plenário desta Casa. Não havendo aprovação, havendo a aprovação, foi publicada a resolução número 72. Vereador James, deixa só nós vermos uma forma de acertar o áudio do vereador Maurício Peixer. Segura só um pouquinho a sua leitura aí. Vai continuar daí para frente, mas não tem problema. Onde é que está o Maurício? A gente pediu para ele reiniciar. Só mais um minutinho. O vereador Richard quer falar? O senhor está ouvindo, vereador? Só para colocar, vereador, presidente, que esse parecer ele está no plenário virtual também, né? Nós recebemos o parecer. Sim. Ok. Todos os vereadores podem acompanhar a leitura no plenário virtual. O documento está lá. Ele está escrito lá, esse parecer. Só um minutinho, mas vamos dar oportunidade para todos participar igual, né?
Essa aqui é a segunda sessão, né? Oi, Alexandre, tudo bom? O presidente pediu para dar uma olhadinha, o Maurício Peixe está dando problemas lá. Tu consegue entrar em contato com ele para ajustar isso? Aham. Isso, dá uma ligadinha para ele. A gente suspendeu a sessão aguardando ele. Valeu. Tu quer que eu resuma aqui para tentar suspender essa leitura? Está aberto o meu microfone. Agora está aberto. Só. Agora abriu. É. Fecha. Ok, Maurício, ouve agora? Esse telefone não é vivo, é morto. Hã? Esse telefone era da Viva, é do morto. Tá louco. Tá Vai bom. lá. Pessoal, deixa eu... Vamos dar uma sugerida aqui, direto aqui. Esse parecer, ele tem uma parte de conclusão que é as duas últimas páginas. Agora ela vai falar bastante de constitucionalidade, tal. Os vereadores concordam que a gente faça a leitura só das últimas duas páginas, são 12, e eu acredito que os colegas vereadores todos já leram isso, e também quem não leu, os assessores deram uma lida. Se vocês acharem melhor, foi mandado 11 horas e 25 minutos para cada um de vocês, cada colega, para mim também. Se vocês acharem melhor, daí eu gostaria,
Se assim todo mundo concorda, porque o parecer é técnico, totalmente técnico, ele faz uma conclusão lá no final, nas últimas 2 páginas. Se vocês concordarem, eu ia pedir para o vereador James ir direto para as 2 últimas páginas. Senão vai demorar muito. Pode ser? Ok? Todo mundo faz um sinalzinho de ok aí? Ok, está aprovado. Vereador James, vai para as 2 últimas páginas. Vamos abrir seu microfone, só um pouquinho. Ok. Está abrindo ainda? Ok, vereador James, agora com a palavra. Ok, continua a leitura, então, a partir do item 3, conclusão. Está a página 10. Quem está acompanhando aí o documento que foi enviado digitalmente para todos. Conclusão. Feitas todas estas considerações, conclui-se que a. O conceito de minoria perpassa pela definição do termo 1/3 de parlamentares, o que comporta soluções diversas e igualmente defensáveis, pois que não previstas textualmente no regimento interno. Isso porque, por decorrência lógica, a ausência de solução expressa no regimento interno implica a necessária criação de critérios interpretativos novos, não previstos na legislação específica, demandando, por consequência, necessidade de utilização de algum critério decisório para solucionamento do impasse. Critério este novo, não previsto anteriormente, e forjado com base em princípios de integração na interpretação e aplicação das leis. Letra B. Seja qual for a conclusão, é imprescindível harmonizar o entendimento não apenas com o disposto no artigo 11, parágrafo 4º do Regimento Interno, mas com todos os dispositivos que reclamam a subscrição de 1/3 dos parlamentares para qualificar a iniciativa. Letra C. Em decorrência, são estas as possíveis interpretações a serem adotadas. 1. Caso se entenda que 1/3 dos vereadores perfaz o total de 6, a representação da minoria não poderá exceder esse número. 2. Por outro lado, caso se entenda por bem arredondar o conceito de 1/3 para 7, número inteiro imediatamente subsequente à fração obtida, então, a representação da minoria poderá ocorrer até esse número. D. Em termos práticos, caso se adote a primeira orientação, entendendo-se que 1/3 dos vereadores é o quantitativo de 6, então a minoria seria formada apenas pelos vereadores componentes dos partidos de representação unitária, totalizando 5. Por outro lado, adotando-se a orientação segundo a qual 1/3 perfaz o quantitativo de 7, a minoria seria formada pelos vereadores componentes dos partidos de representação unitária e também os vereadores que compõem o PL, totalizando 7. Letra E. O segundo questionamento, objeto desse parecer, diz respeito à correta forma de administração das vagas da novel Comissão Especial, dentre os membros da Câmara de Vereadores. Também nesse caso, há que se observar a necessidade de, primeiramente, se assentar o conceito de 1/3 para fins de possibilitar, por consequência, a aferição da minoria e das demais vagas no órgão fracionário. Letra F. Assim, 2 possibilidades se abrem para solucionar o impasse, em decorrência de cada uma das possíveis interpretações. Ou seja, número 1, entendendo-se que 1/3 dos vereadores é 6, e, consequentemente, a minoria seria composta por 5 no cenário atual, chegar-se-ia a seguinte solução. Letra A. O MDB faria jus à primeira vaga, pois que alcança o número inteiro na divisão de seus membros pelo quociente. Letra B. Não tendo mais partidos alcançado números inteiros, as demais vagas, à exceção da última, destinada à minoria, serão preenchidas pela ordem decrescente das frações. Letra C. Sendo assim, o PSDB preencheria a segunda vaga. Também, em consequência, o PSC preencheria a terceira vaga.
Letra D. A quarta vaga se destinaria ao MDB, tendo em vista que o número fracionário remanescente, 0,57, é superior àquele a que faz jus o PL, 0,52. Letra E. A última vaga se destinaria à minoria, nesse caso, admitida como contendo 5 membros. Número 2. Entendendo-se que 1/3 é 7, e por conseguinte, a minoria também seria composta por 7 vereadores no cenário atual, chegar-se-ia à seguinte organização. Letra A. O MDB faria jus à primeira vaga, pois que alcança o número inteiro na divisão dos membros pelo quociente. Letra B. Não tendo os demais partidos alcançado números inteiros, as demais vagas, à exceção da última, destinada à minoria, serão preenchidos pela ordem decrescente das frações. Letra C. Sendo assim, o PSDB preencheria a segunda vaga. Também, em consequência, o PSC preencheria a terceira vaga. Letra D. A quarta vaga se destinaria ao MDB, considerando o número fracionário remanescente, 0,57, e a última vaga se destinaria à minoria, nesse caso admitida como contendo 7 membros. É o parecer assinado pela procuradora, a doutora Débora Lobo, e também pelo procurador, doutor Denilson Rocha. Está lido, senhor presidente. Ok. Vamos lá, só para ver se a gente consegue interpretar isso aqui melhor. Só deixa eu lembrar os colegas vereadores para a gente tirar a dúvida. Eu acho que vai sair a dúvida agora. Tá? Por exemplo, para a gente abrir uma CPI na Câmara Legislativa, nós precisamos de 1/3 dos vereadores. Nós temos claro que é 7 vereadores, ok? Para a gente abrir o plenário da casa, para eu iniciar a sessão, eu não posso iniciar a sessão com menos de 7 vereadores. Então está claro. E isso a gente segue a recomendação, inclusive, do STF, ok? Na interpretação da doutora Daniela, aqui do suporte legislativo, 1/3 também é 7. Na interpretação da doutora Carol, que é a nossa jurídica, a interpretação é 7. Na interpretação do nosso colega, que era, então, aqui do suporte também, que eu consultei, o Elinho, é 7. Então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida ainda. Eu não sei. Eu não tenho mais dúvida, tá? Eu não tenho mais dúvida nenhuma. Mas a palavra está aberta para os partidos e os vereadores. Vereador Maurício Peixe. Presidente, bom, boa tarde a todos, né? E eu não tenho esse entendimento, porque nós temos que olhar o regimento. E ele diz, a conclusão dada pelo jurídico da casa, pela doutora Débora, é dúbia. Ela não diz sim nem não. Ela bota as duas opções. Ela não diz qual é a opção correta. Pede para alguém ler o regimento, nesta hora aí, da formação de comissão, que diz que é, no máximo, 1/3. 1/3 não é 1/7. É até 1/3, é 6, pouco. Ele não vai para cima. Quando vocês chamam o STF, não é súmula do STF, não é entendimento, é regimento do STF que determina expressamente que a minoria é X. O nosso regimento, ele não expressa qual é a minoria, que é o número, ele diz até, no máximo. Se é no máximo, é 6, pouco, então não diz que é certo. Nós temos aí um vazio no nosso regimento interno que ele não estipula essa questão. Para a formação e outras oportunidades que nós tivemos, nós utilizamos diferentemente do que é para fazer o início no plenário. Isso ninguém nunca contestou, não diz nada que é 7. Determina que 1/3 é 7. Ou, na verdade, que 2/3. Como é que faz a conta com 2/3, vereador Cláudio Aragão? Quantos vereadores são? Não é 13? Então seria 12. Não é 13, porque daí sobraria 6. Para a votação, que a gente fala em 2/3, que é a maioria de todos os vereadores, precisaria, por exemplo, para caçar o prefeito, 2/3. Então teria que ter 13 votos. E 13 mais 6 dá 19. Daí, nesse caso, vale, no outro não.
Então, não há um entendimento, não diz claro, não diz expresso. Nesses casos, vale o 6, como nós já fizemos em outras épocas. A gente olha conforme convém para o momento. É isso. É isso que nós estamos fazendo a análise. Agora, por que a Procuradoria Jurídica da Casa ela não fala? É esse ou aquele. Entende? Então, como é que para uma forma nós temos uma maneira e outra maneira? Então, não está correto, nós temos que levar em conta que é 6. Ok, se nós não tiver entendimento, eu vou colocar para o plenário toma a decisão. Vereador Richard. A minha é bem curto, presidente. Eu concordo com a vossa exposição. Na dúvida, o plenário é soberano e coloca em votação os 2 questionamentos e votamos. Obrigado, era isso. Ok. Mais alguém? Vereador Maurício. Não concordo colocar no plenário. É muito fácil você jogar para o plenário sabendo que se tem a maioria para votar, vocês ganham. Sim, mas você quer então? Nós vamos olhar legalmente o que diz o regimento interno. O regimento está claro. Se você é uma CPI, você precisa certo que é 1/3. CPI é uma coisa, ali está expresso claro na CPI. É 1/3. É 1/3. Claro. Na CPI. Então vamos passar aqui para uma. Isso não é 13. Quando se trata de humano, pessoa humana, você não arredonda para baixo, você arredonda para cima. Isso é tudo quanto é contestação. Você pode consultar, Eu sei, mas eu não tenho outra maneira, não decidir essa matéria, a não ser o plenário. O plenário é que vai decidir. Eu não vou tocar sozinho e nem você vai correr o risco. Vamos colocar para o plenário. Nessa época de isolamento social, pessoa humana, ela engorda para cima realmente para tudo. Não é só para... Não, engorda para cima. Ser humano, não é ser humano. É a lei está lá, está expressa. Agora, lógico, vai jogar para o plenário, né? Vai jogar para o plenário. Nós não queremos ir para a justiça. Agora, é lógico que vão entrar com mandato de segurança. Sei que vocês vão concorrer lá para o Dias Toffoli, né? O Dias Toffoli até determinou agora em Teresina, no Piauí, que a Ambev pode abrir lá, só no Piauí pode abrir. É coisa impressionante isso, né? Então, mas eu vejo, vocês estão alijando nós de participar de comissão. É isso que estão querendo, é isso que vale. Agora, não vou concordar, o meu voto é contra, votado em posicionamento do plenário. Tem que se atender do regimento interno. Vereador Facchini. Eu estou tentando falar já faz algum tempo, mas eu acho que... O vereador Maurício estava falando agora, você está falando, o seu próximo? Acho que fica bem claro, né? Vai ao plenário quando não existe ou quando não está expresso no regimento. Nesses casos é muito específico. Então, senhor presidente, eu gostaria que viesse aqui a participar dessa sessão. Se nós tivéssemos uma sessão presencial, isso seria muito tranquilo. O procurador desta casa, ou os procuradores, e afirmasse se é 6 ou se é 7. No meu entendimento, quando fala até 1/3, até é abaixo de 1/3. Então, para mim, não tem dúvida nenhuma. Seríamos 6 vereadores, este 1/3. Eu acho que o Maurício foi bastante didático, né? E eu quero aqui como um amigo seu, vereador Cláudio Aragão, não jogue isso para o plenário, porque isso está expresso no regimento interno. Por gentileza, presidente, só me segure a palavra, senhor presidente. Por gentileza. Está expresso no regimento interno. Aonde? Isso vai acabar mais uma vez. Se conseguir mostrar para todos os vereadores, para todos os advogados da Câmara, eu saio convencido daqui, pronto. Não está. Se tivesse, era fácil. Eu peço, então, que os procuradores da casa venham e afirmem. É 6 ou é 7? Ponto. É matemático. É 6 ou é 7? Se for 7 e o plenário e o coletivo dos vereadores quiserem concordar com isso, sabe, tudo bem. Mas eu acho que o vereador Maurício Peixe foi extremamente didático, deixou muito claro, é até 1/3. Até 1/3 de 19 é 6. É isso, senhor presidente. Isso. A doutora Carol já vai entrar aqui no canal nosso, ela é a procuradora-geral, já está aqui a Carol, do nosso jurídico da casa, ela está inclusive aqui no plenário comigo, ela vai colocar o ponto de vista dela como procuradora-geral. Ok?
compartilhar a tela. Ok, Carol. Boa tarde, vereadores. Vereadores, quando a gente fez o pedido para a Procuradoria, no caso, a doutora Débora, ela fez o entendimento dela e deixou claro aqui que existem duas vertentes. A vertente que foi utilizada em 2016 foi uma vertente que nós tínhamos através do Carlos Leite, onde ele entendia que eram 6 vereadores. Porém, o nosso regimento, ele é omisso nessa relação, e por isso que até o vereador Maurício Teixeira, ele pediu que fosse feito esse parecer, e a doutora Débora, ela fez, quando ela explicita o entendimento dela, ela diz, olha, naquele momento foi feito dessa forma. Desde então, inclusive na composição das comissões deste ano, nós entendemos que são 7 vereadores. Nós teríamos que mudar o nosso regimento, já estamos fazendo um estudo para que isso realmente fique claro. Eu entendi o que o vereador Maurício falou em relação ao STF, de que isso está no regimento interno deles, e por isso que eles entendem que seriam 8 pessoas, quando o arredondamento ali é 7. Porém, a gente está com essa discussão, como eu já falei antes, no início do ano, na composição das comissões, a gente já fez tudo isso. A gente fez um corpo técnico entre eu, o Elinho, que na época era o nosso diretor-geral, a doutora Débora e o doutor Denilson. Nós, e mais a doutora Daniela do suporte. Nós fizemos um levantamento, inclusive existe um parecer naquela época relacionado não a essa matéria da comissão, né, dessa composição da minoria, não desses questionamentos. Por isso até que o doutor Denilson, na semana passada, perguntou e pediu para que fosse deixado claro quais seriam as dúvidas. E o entendimento que nós estamos adotando desde o início do ano são 7. Tem no regimento interno? Vereador Facchini, desculpa. Eu entendo que não tem, por isso até que a gente realmente está fazendo esse estudo para que o regimento interno ele deixe mais claro, porque a gente tem a questão de que os vereadores eles mudam. Hoje nós estamos com 19 vereadores. A partir do momento, na próxima legislatura, vamos supor que o nosso tribunal ele entende que vai ter um aumento. Esses 20 pode ir para 20, para 21, vai continuar tendo uma fração. A gente nunca vai ter um número ideal. Então, assim, esse é o meu entendimento, foi essa a nossa reunião que a gente teve, fizemos uma boa discussão em relação a isso, e eu entendo também que, se tem dúvidas, vocês, vereadores, são soberanos. Aliás, o plenário é soberano, e vocês, vereadores, é que tem que verificar isso. Porém, essa é o meu entendimento jurídico. Me abre lá para o vereador Facchini. Senhor presidente, me deu a palavra, é que eu estou com dificuldade aqui no sinal da internet. Ok. Mas a pergunta que fiz é se são 6 ou 7. E eu acho que, mais uma vez, isso não foi respondido. A própria procuradora-geral, doutora Carol, verbalizou aqui que esse número já foi adotado em outros momentos. Em 2016, por exemplo, quando nós tínhamos um servidor de carreira, com quase 30 anos de casa, ele assumiu para si essa responsabilidade, deixando claro que até 1/3 são 6 vereadores. A pergunta que faço, em qual momento na história da Câmara de Vereadores esse entendimento deixou de ser 6 para ser 7? No início do ano, não foi necessário, né, como aqui já foi falado pela doutora, não foi necessário jamais essa conta. Então, é esse o entendimento que eu quero ter. Lá atrás, o Cláudio Leite, que tem uma larga experiência, que é um servidor de carreira da casa, concursado, ele, em 2016, afirmou que até 1/3 são 6 vereadores. Agora, esse entendimento muda. A minha pergunta, eu vou mais uma vez reforçar. Procuradora-geral da Casa, é 6 ou é 7? Sabe por quê, meus colegas vereadores? É porque esse número agora não é o mais importante para essa comissão, mas sim para futuras CPIs.
É isso que está em jogo, é isso que a cidade de Joinville precisa ter muito claro. Essa é a disputa que está se fazendo, porque o MDB hoje tem 6 vereadores e com isso vai ter o domínio das comissões. Então, essa é a pergunta que eu acho que tem que ser respondida aqui. E essa história que não está explícito no regimento interno não é verdadeira. Até porque nós até aqui tratamos até 1/3 6 vereadores. É isso, senhor presidente. Essa pergunta, vereador Facchini, o senhor desculpa a sua colocação, ela é totalmente equivocada. Senão você já tinha aberto CPI. Com a palavra, doutora Carol. Oi, vereador. Então, respondendo essa pergunta, eu entendo que é 7. Eu já conversei com o doutor Denilson, ele está entrando também agora, a gente já pediu para o técnico liberar a câmera dele, perdão, para que ele se manifeste. Ok, nós vamos colocar o doutor Denilson também aqui para a gente tirar todas as dúvidas jurídicas primeiro. Só um minutinho, doutor Denilson já está online. Doutor Denilson, nos ouve? Ok. Palavra, doutor Denilson, sobre a matéria. Boa tarde, senhores vereadores, representantes dos demais poderes que nos acompanham e demais pessoas que nos acompanham. Todos me escutam bem? Doutor Denilson, o senhor consegue falar um pouquinho mais alto para nós? Claro, agora melhorou? Melhorou. Então, senhores, a pedido do plenário da Câmara de Vereadores, na semana passada nós nos debruçamos sobre essa questão para fim de apresentar, então, algum entendimento jurídico a respeito da conceituação de 1/3 da Câmara de Vereadores. E o que nós verificamos, eu e a doutora Débora, e colocamos isso de maneira bem expressa e textual no regimento interno, é que, como os próprios vereadores já mencionaram, existe uma lacuna no regimento interno sobre a exata compreensão do quantitativo que perfaz 1/3 da totalidade dos membros da Câmara de Vereadores. Haja vista que a divisão do total da Câmara de Vereadores por terços, matematicamente, não é possível. Nós chegamos a um número que é uma dízima periódica. Constatado esse fato, nós destacamos no nosso parecer que existem interpretações para defender que 1/3 seria o correspondente ao número de 6, e aí o critério interpretativo seria o que nos dá a matemática, no que diz respeito ao arredondamento de números. Como a expressão decimal ela não é superior a 5, assim, por regras matemáticas se orienta de que não aconteça o arredondamento. E isso é uma interpretação. O regimento interno não estabelece um critério para se escolher qual parâmetro deveria ser utilizado diante dessas situações. Nós nos debruçamos sobre o regimento interno, verificamos que ele menciona essa fração em vários momentos, seja para a instalação da comissão parlamentar de inquérito, seja para a apresentação de emendas ao plenário quando todas as comissões de mérito rejeitam a matéria, seja para a apresentação de emendas em matérias relacionadas a aspectos financeiros orçamentários da LDO e da LOA. O regimento interno ele faz menção a essa fração de 1/3, mas não especifica qual parâmetro deve ser utilizado para fins de se arredondar ou não se arredondar. No nosso parecer, nós também nós traçamos um paralelo com o que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal verifica na realidade dele, porque lá eles também precisam de um quórum qualificado em determinadas situações, e a dízima periódica que eles chegam é muito parecida da dízima periódica que nós verificamos nessa situação na Câmara de Vereadores. No nosso caso, 6,33, no STF, 7,33. Lá, eles escreveram textualmente no regimento interno que, para fins de interpretação desse quórum qualificado, deve-se entender que o quórum perfaz o número exato de 8 ministros. Por que nós não fixamos uma interpretação entre 6 e 7? Simplesmente porque, diante da omissão legislativa, seria desarrazoado nós estabelecermos qual parâmetro deve ser utilizado, tendo em vista a competência e a soberania que o plenário dispõe para decidir sobre as matérias em questões que o regimento interno não apresenta uma solução. Então, simplesmente por causa desse fato, porque nós não verificamos uma ilegalidade flagrante, seja na interpretação que aponta para o número de 6, seja para a interpretação que aponta para o número 7,
é que nós, então, não elegemos qual deveria ser o número a ser utilizado. Em todo caso, o número que for fixado, ele deve ser utilizado tanto para se estabelecer o que se entende por minoria, quanto para se apresentar todas as matérias que exigem esse quórum qualificado para a apresentação de uma proposição. Como uma proposta de emenda à lei orgânica, por exemplo, que a lei orgânica é taxativa, que quando estabelece que para a apresentação de uma proposta de emenda à lei orgânica, há que se ter a assinatura de 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores, por exemplo. E mesmo para a instalação de CPI. O que feriria assim, princípios jurídicos seria justamente isso, nós não termos claro qual é o critério que vai abalizar o que se entende a respeito de 1/3 e, circunstancialmente, utilizarmos um número em detrimento de um número ao invés de outro, quando a situação exigir o mesmo quórum de 1/3. Então, simplesmente por conta disso, porque nós, né, na nossa interpretação, no nosso estudo, nós não verificamos se o regimento interno deixa claro exatamente qual seria o parâmetro a nortear a escolha do número, 6 ou 7, é que nós apresentamos um parecer apontando para as duas possibilidades. Seriam essas considerações, presidente. Eu só queria lembrar ainda, já vou passar a palavra ao vereador Odir, no artigo 44, se a gente lê, no artigo 59, no artigo 67, no artigo 105, no 107, 105? 107, 228, 229 e no artigo 233, tudo fala 1/3 e a Câmara vem usando 1/7. Isso está no regimento interno, tá? E a Câmara vem usando isso. Não sei por quê, né? Aí até eu me faço a pergunta agora. Por que a gente está tendo alguma dúvida? Vereador Odir Nunes. Senhor presidente, boa tarde a todos. E queria aqui deixar as minhas condolências à família da Luísa, que trabalhou comigo desde 89, antes de mim. Ela, quando cheguei na Câmara, ela já estava nesta casa. Foi uma funcionária exemplar, uma família exemplar. E aqui eu quero dizer a vocês que fiquei muito triste com o falecimento da Luísa, que ainda antes do Natal estava na casa. Senhor presidente, com relação a essa questão, eu quero concordar que, evidentemente, que se adotava o número de 1/3, até porque a Câmara era composta por 21 vereadores. Então, há essa interpretação de que, na realidade, 1/3 exatamente daria 7. E isso ficou, estabeleceu-se isso como regra 7. O que, na realidade, não é 7. O 1/3 de 19 dá uma dízima periódica de 6,3333. Portanto, quando nós temos, acontece isso, quando é a menos de 6,5, o critério baixa. Quando passa de 6,5, vamos imaginar que nós tivéssemos 20, portanto, daria 6,80. Obviamente que se ampliaria para 7. No entanto, eu acho que nós aqui temos que fazer uma discussão. Concordo plenamente com o vereador Maurício, com o vereador Facchini, porque 1/3 de 19 é 6,33. Como não ultrapassa 6,5, nós ficamos com 6. Tem mais um detalhe também, eu sei que os procuradores, a doutora Débora e o doutor Denilson, eles sentem-se numa situação até não muito confortável de dar um parecer, sim ou não. Eles dão duas sugestões. O que nós acreditamos, e aqui queria ver aí com a possibilidade do MDB, que tem a quarta vaga, né? A quarta vaga, é que se fizesse o entendimento
de que esta vaga poderia ficar entre, ou estou falando aqui, não sou do partido, mas que ficasse entre o PL e a Cidadania, ou o PL, que tem 2 vereadores. Assim, eu acho que essa comissão estaria representada praticamente todos os partidos ou os blocos nesta comissão. Eu entendo que é 6,33 e deveria ser adotado isso. E isso nós vamos ter que mudar conforme a nossa procuradora, aliás, a nossa diretora já falou. Mas eu entendo que se o PMDB abrisse mão para o PL, não teria problema nenhum, e que houvesse um entendimento entre o PL e o PSL. Eu quero dizer que nós vamos buscar, até porque essa CPI é uma CPI que vai, uma comissão que vai analisar e acompanhar essa situação gravíssima por que passa o nosso país, o mundo, e o nosso estado e o nosso município. A minha contribuição é que 6,33, com 6 assinaturas, já dá para nós formarmos uma comissão. Obrigado, senhor presidente. Vereador Ninfo. Pois não, senhor presidente, caros colegas vereadores. Veja, direito, ele não é direito, porque sempre tem ideias diferentes, né? Mas o artigo 4º do artigo 11 é claro, não tem confusão. Total não ultrapasse 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Não ultrapasse 1/3. 7 ultrapassa 1/3, presidente. Ou seja, tudo que o senhor argumentou há pouco está fora de propósito. Seu regimento é claro. Doutor Denilson, o senhor está aí. Sou advogado, se está claro, não ultrapasse 1/3. 7 é mais do que 1/3. Ou seja, 6 é o número. Não sei por que os advogados têm dúvida de interpretar o que está claro no regimento. Não há por que discutir o assunto. Está morto. É 6 e estamos conversando. Não há como discutir o assunto, minha gente. Por favor, né? Vamos usar um pouco a inteligência e o que está escrito no manual. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Roque Matei. Bom, boa tarde, vereadores. Boa tarde aos servidores que estão presentes também, que nos assistem, enfim. Pegando já um gancho do que o vereador Ninfo colocou, eu acho que nós estamos num impasse aqui, né? Quando nós temos um impasse, nós também temos que ir para o manual. Eu vou lá no artigo 77 do nosso regimento, que diz: o plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara de Vereadores, constituído pela reunião dos vereadores, em exercício, em local e formas estabelecidas no regimento. Quando nós temos algum caso que requer, que está em dúvida, depois nós podemos pôr em votação. Então, eu acompanho o vereador Richard, quando colocou ali, o plenário é soberano, nós podemos decidir aqui e levar isso em votação. Nós estamos com uma dúvida aqui, né? Nós temos aí pareceres do Supremo, enfim, do Tribunal, que diz que é 7. Nós usamos o 7 para abrir a sessão e para várias determinações, e agora, nesse impasse, cabe usar o artigo 77 do nosso regimento. Era isso que eu queria deixar como sugestão. Doutor Denilson, o senhor acha que nós devemos invocar, então, o artigo 77, passar ao plenário para deliberar a matéria? Doutor Denilson. Então, senhores, tem várias formas de resolver essa questão. Se ela é apresentada, por exemplo, nos termos de uma questão de ordem, diz o regimento interno que quem decidiria seria o presidente e caberia recurso para o plenário. Se a questão já é colocada como uma omissão regimental e se invoca o parágrafo único do artigo 77, em princípio, aí seria o plenário que deveria apresentar, então, deliberar qual seria a interpretação que deveria prevalecer. Mas, presidente, não sei se a Débora gostaria de complementar com alguma coisa. Débora. Débora está aqui, claro. Boa tarde, senhores vereadores. Conseguem me ouvir? Isso. Sim. Todas aquelas exposições já feitas pelo Dr. Denilson, eu corroboro aqui e coloco para os senhores que essa é uma questão de segurança jurídica. Não se trata de um termo
numérico, simplesmente. Não, a definição de um terço, ele passa por saber quantos componentes como indivíduos serão esse um terço, na verdade, para todas as questões regimentais, não somente para a composição dessa comissão especial, mas também para quórum e todas essas outras situações já colocadas. Não é um simples termo numérico, não pode simplesmente ultrapassar 6,3. Não, a questão é definir se não pode ultrapassar 6 ou 7, que é uma questão que precisa ser escolhida pelos senhores, e essa decisão vai ser histórica, e vai botar uma pá de cal agora em todas essas inseguranças jurídicas que já vieram à tona por algumas vezes, porque ora já foi decidido que um terço eram 6 e ora foi decidido que 7. É preciso que haja um entendimento, sim, e aí os senhores detêm essa competência para esperar o que seria o melhor. Ok, então a sugestão da senhora é que o plenário faça a deliberação dessa matéria. Sim. Sim. Ok. Doutor Denilson, doutora Débora, vereador Odir, o senhor quer falar mais? Qual é o assunto? Senhor presidente, está me ouvindo, presidente? Sim, claro. Senhor presidente, eu acho que, como trata-se de uma comissão especial, eu acho que, e queria aqui, mais uma vez, reiterar e pedir ao líder da bancada do PMDB que abrisse uma vaga para a bancada do PL e que depois nós vamos fazer uma discussão sobre a forma regimental, para não se criar o impasse. Desta forma, nós vamos aqui ficar discutindo e não vamos chegar a nada. Então, eu acho que, como nós estamos numa situação delicada, eu acho que, se o PMDB, a sugestão para que abrisse uma vaga para o PL, e, desta forma, a gente resolveria essa questão do momento desta comissão e, em seguida, e aí depois, então, se faria um aprofundamento sobre o artigo 77 e sobre o que é, de fato, um terço. Um terço, para nós, é 6,33, e aí precisa fazer as mudanças tanto da lei orgânica quanto também do regimento interno. Essa era a sugestão para haver uma conciliação entre nós, 19 vereadores. A doutora Daniela está colocando aqui, ela não quer se colocar, ela também tem a interpretação que é 7, né? Mas a sugestão do suporte legislativo é que a gente delibere, então, em plenário, já que não tem acordo, e tem um pedido do vereador Odir. Já vou liberar a palavra, vereador Maurício. Tem um pedido do vereador Odir, se a bancada do MDB abrir mão, eu não me oponho a isso, né? Sou presidente do poder, aí é um entendimento, é um pedido. Vereador Maurício Peixe. Vereador Cláudio, eu estou levantando a mão, acenando há um bom tempo aqui. O senhor deu a palavra para todo mundo 2 vezes para o vereador Odir e não deu a palavra para mim na hora certa que eu pedi, estaria na vez. Isto eu já vi, que não é só comigo, já foi com o vereador Facchini também. Tá bom, senão, não adianta. Senão adianta nós fazermos essa sessão virtual, porque daí a gente fica impedido de falar, que é a nossa prerrogativa. Não posso aceitar isso. É a terceira vez que o senhor está falando. Não, a segunda vez. A primeira porque eu fiz o requerimento para que pudesse ser analisado pelo jurídico da casa. E eu sou líder da bancada do PL, e nós é que temos interesse direto nessa matéria. Por isso eu tenho o direito de falar. Então, presidente, eu não posso concordar com a doutora Carol, com todo o respeito que tem. Ela, esses dias atrás, ela era assessora do vereador Richard e foi indicada aí nesse cargo de direção geral pelo vereador Richard, colocado pelo senhor. Todo respeito, como tem dupla interpretação, é lógico que ela vai puxar sempre para quem ela deve. Assim também, todo o respeito que eu tenho da doutora Daniela, a gente se conhece há tanto tempo também,
da mesma forma. Agora, vamos direto ao... Aliás, vereador Roque, as suas colocações foram infundadas totalmente. Não tem parecer nenhum do Tribunal de Justiça ou do STF, não tem parecer, não tem. Lá eles têm algo definido que nós não temos algo definido. Por que, vereador Cláudio, o senhor não leu o artigo 11, parágrafo 4º, e citou todos os outros? Porque todos os outros dizem, no mínimo, 1/3, que pode ir além de 1/3. Agora, no artigo 11, parágrafo 4º, ali está bem claro que é 6. Está bem claro que não ultrapasse 1/3. E não ultrapassando 1/3 é 6. O nosso regimento, se tiver interpretação, que está errado. Aliás, o doutor Denilson e a doutora Débora, lógico, é o papel deles. São procuradores, têm dupla interpretação. Eles não pediram para o plenário decidir, eles passaram para o senhor. Quem disse, o vereador Roque, aliás, tem que olhar bem o vereador Roque, isso que joga para o plenário decidir, é quando o regimento interno não está, ele está omisso, não está interpretado. Está interpretado, sim. O regimento interno é claro, não ultrapassar a 1/3. É artigo. Por que o senhor não falou, vereador Cláudio Aragão, desse artigo 11, parágrafo 4º, só citou o restante? Porque esse não convém, porque é esse que nós temos que ater, e esse dá bem claro que é 6. Então, não vou concordar que isso joga o plenário para decidir. Obrigado. Você está levando pelo lado totalmente de interesse, né, vereador? Eu tenho que levar e fazer a questão aqui do parlamento, eu tenho que escutar o jurídico. O jurídico da casa está dizendo que é omisso. Nós não vamos pelo senhor pode ficar tranquilo, pelo senhor nós não vamos. E eu gostaria que o senhor respeitasse um pouquinho os funcionários da casa. O senhor começa a ter uma liberdade assim de fazer isso, fazer indicativo ou sugestão, colocação, não. Nós não vamos cercear a fala de ninguém, todo mundo está tendo voz e vez. Eu estou escrevendo as pessoas aqui, é que quando você levantou a mão, o vereador Odir também tinha levantado, e me desculpe, vereador, eu vou seguir o que diz o regimento e o jurídico da casa. Nós não se acertando aqui, os direitos são iguais. O senhor tem toda a liberdade. Agora, o senhor querer colocar condição para nós tocar a Câmara, eu não vou, de jeito nenhum, concordar com a sua fala. Eu vou seguir o que o jurídico da casa está dizendo. Eu acabei de perguntar para a doutora Débora. Doutora Débora, o plenário tem que decidir. Você escutou o que ela disse? Ela disse sim, o plenário tem que decidir essa matéria. Ok? Com a fala, o vereador Fachin. Liberar o microfone. Senhor presidente, eu quero endossar as falas do vereador Maurício Peixe e deixar claro desde já que eu me nego a votar esse tema, até porque o regimento é expresso, deixar claro que não ultrapasse 1/3. 1/3 ele é usado no regimento interno para vários dos parâmetros. Porém, nós precisamos interpretar de forma clara e sem um interesse governo ou não governo. Então, que fique muito claro. Quando fala que não ultrapasse 1/3, inclusive a fala do vereador Ninfo foi perfeita. Se não ultrapassa 1/3, significa que não pode ultrapassar 6. Portanto, não pode ser 7. O vereador Maurício Peixe já fez também um comparativo com os 2/3 para afastamento, por exemplo, do prefeito, que são 13 votos. Então, eu quero deixar claro, eu me nego a participar dessa votação, porque Vossa Excelência está colocando ao plenário, ao coletivo dos colegas vereadores, algo que já está expresso no regimento interno. Eu peço que se faça a leitura do artigo do 11º, de acordo com a fala do vereador Maurício Peixe. Que aí, se alguém quiser se opor e ficar plantando esta dúvida, a responsabilidade é de vocês. Eu me nego a participar dessa votação, senhor presidente. Colegas vereadores, a interpretação até agora do suporte legislativo e do jurídico é que nós levássemos a votação, então, já que nós não temos acordo,
né? Tem uma colocação de um lado de vereadores, tem uma outra colocação de outro lado de vereadores. O vereador Roque estava escrito, desculpa, o vereador Roque, passar para o senhor. Eu só gostaria, né, de colocar para o vereador Maurício que ele falou muito bem, é hora de nós tomarmos uma decisão, já que nós temos essa omissão e essa insegurança aqui. Vamos colocar o plenário, vamos decidir, vamos seguir o nosso rumo. Nós não podemos... você falou muito bem, olha, o tribunal lá resolveu, o outro resolveu. Está na hora de nós tomarmos essa decisão em conjunto. Vamos levar lá plenário, vamos voltar, decidir e seguir o nosso caminho daqui para frente. É isso que eu gostaria de deixar claro. É um caso omisso, está lá no parágrafo 77, parágrafo único lá. Ok? Ok, só um minutinho aqui, eu estou só lendo um artigo aqui. Só um minutinho, tá, colega? Artigo 11, parágrafo 4º. Eu vou ler, tá? Eu vou ler para os senhores colegas vereadores para entender o que está escrito primeiro. Entende-se por minoria, para efeitos deste regimento interno, o somatório dos integrantes dos partidos de menor representação, cujo total não ultrapasse 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Ponto. Só que quanto que é 1/3? É isso que nós estamos discutindo. É que isso que nós não temos claro. Ok? Senão, o jurídico da casa, doutor Denilson, a doutora Débora, a doutora Carol, estou aqui com a doutora Daniela, todas as vezes, foi tomado aqui nessa casa, enquanto eu estou aqui como vereador, 7. 7 para tudo. Inclusive o vereador Maurício sabe disso, o vereador Odir sabe disso, o vereador Fábio sabe disso, o vereador Jânio sabe disso, e outros vereadores, tá? Alguém ainda quer falar? Vereador Rodrigo Facchini. Senhor presidente, Vossa Excelência foi muito claro na sua leitura. Não ultrapasse, é matemático. Nós somos em 19 vereadores, 1/3 dos 19 vereadores é 6,35, Vossa Excelência acabou de fazer a leitura. Não ultrapasse. Se é para não ultrapassar, não pode ser 7, tem que ser 6. Está claro, senhor presidente? Está claro isso? E quando se tem clareza, não se põe para o plenário votar. Vossa Excelência é o presidente, banque o seu posicionamento. Se Vossa Excelência acha que é 7, banque 7 e não coloque sobre apreciação do plenário. Vossa Excelência precisa ser presidente dessa casa. Se Vossa Excelência tem clareza no que está afirmando, não coloque sobre apreciação do plenário, porque Vossa Excelência vai estar induzida ao erro dos colegas vereadores. Eu já presidi essa casa e já passei por uma situação parecida. E na época o Carlos Leite bancou e diz, olha, não ultrapasse 1/3. Se não é para ultrapassar 1/3, não pode ser 7, tem que ser 6. Vossa Excelência acabou de fazer a leitura, senhor presidente. É claro isso. Eu me nego a participar dessa votação e quero deixar isso registrado em ata, porque Vossa Excelência acabou de fazer a leitura, onde fica claro, não ultrapasse 1/3. 1/3 é 6,35. Vereador Facchini, não é o senhor que vai botar a palavra nas minhas bocas, pode ficar tranquilo. Olha só, não está se discutindo que não ultrapasse 1/3. Está se discutindo, pelo amor de Deus, quanto que é 1/3? Vamos rachar um vereador no meio? O senhor aprovou uma CPI aqui, o senhor abriu uma CPI com 7 membros no final do seu mandato? Eu estava aqui com o senhor esqueceu? O senhor abriu uma CPI com 7 membros. O vereador Maurício lembra disso. O vereador Wilson lembra disso. Vereador Richard. Presidente, eu concordo com todos que estão falando. Tá? Todo mundo aí tem a sua posição. Um diz que é 6,33, outro que ainda
não aprendeu a fazer conta, está levando para 6,35, mas enfim, é 6,33 se dividir os 19 vereadores. Ocorre que, como bem o senhor falou, não dá para dividir um vereador em 3. E levando em consideração a tudo que essa casa já construiu nas suas comissões, nunca vimos uma CPI formada por 6,33 vereadores. Formamos uma CPI com 7 vereadores, no mínimo 7 vereadores. Então, presidente, eu concordo com os vereadores que se oposicionam a isso, portanto, fazem o seu papel, mas nós também temos um papel para fazê-lo. E, para mim, é muito claro que nós precisamos definitivamente, como muito bem falou aqui a procuradora, que talvez maldosamente alguém tenha dito que eu indiquei alguém, procurador do município não são indicados. Eu ouvi aqui a doutora Débora e eu vi aqui, aliás, os procuradores da Câmara não são indicados, são servidores de carreira. Eu vi aqui o doutor Denilson, que deixaram muito claro que na sua formação jurídica, onde buscaram as suas faculdades e são mestres nessas áreas, dizem com clareza que há dúvida. Portanto, presidente, na minha posição, Vossa Excelência, o presidente, leva a apreciação dessa matéria ao plenário. É claro que também alguns vão dizer, vocês vão vencer. Obviamente, isso é claro. Desde que a Câmara foi vencida pela maioria. Isso é um processo de democracia. Doa quem doeu. Não tem condição de fazer por outro caminho. Então, presidente, eu corroboro com vossa decisão de colocar isso à apreciação, tendo essa definição para que nós possamos acabar com qualquer tipo de dúvida que haja. O plenário, para mim, é soberano para essa decisão. E eu só quero falar mais uma coisa aqui, porque o vereador Maurício me citou na indicação que fiz ao procurador do município. Resgatem a história das indicações da Câmara e percebam as indicações. Inclusive, alguns que por aqui andaram foram indicações de vereadores. Isso faz parte do jogo político, faz parte do processo que é legal. Seria algum tipo de ilegalidade se eu tivesse indicado alguém sem formação, como muitos por aí já fizeram. A doutora Carol é formada, é advogada de uma longa data em sua carreira, tem formação para isso, me deu toda a assessoria e suporte, e nenhum dos meus pareceres foram mal construídos ou construídos de forma relapsa, muito pelo contrário, foram todos calçados dentro do que diz a legislação, e nas eventuais dúvidas para o plenário foi para que nós pudéssemos discutir. Então, essas são as minhas colocações, presidente. Acho que temos que votar novamente, votar rapidamente isso aí para seguir a construção dessa comissão, que tanto importa aí, e é unânime o sentimento dos vereadores na construção dessa comissão. Obrigado, presidente. Primeiro o vereador Facchini, depois o vereador Maurício. Vereador Facchini. Senhor presidente, eu não vou ficar aqui batendo boca, para mim isso já está muito bem discutido. Eu me nego a participar dessa votação e quero que isso fique registrado em ata. E quero dizer para o senhor que a redação para a abertura de comissão processante ou de CPI ou para a abertura da sessão é outra. Então, Vossa Excelência, que está talvez interpretando de forma equivocada, mas 1/3 é o parâmetro usado. Porém, se não pode ultrapassar 1/3, se tiver assim no texto, no artigo que trata a abertura de CPI, aí a gente já pode até conversar, mas eu quero que fique registrado que eu não participarei dessa votação, porque para mim está claro no regimento interno. Se está claro no regimento interno, Vossa Excelência, na condição de presidente, precisa bancar esse posicionamento e então criar a comissão de acordo com aquilo que Vossa Excelência defende, porque está claro no regimento interno. Quando Vossa Excelência joga para apreciação do plenário, está se excluindo do seu papel de presidente. Obrigado, vereador Facchini. Bom falar, o difícil é fazer, né? Vereador Maurício Peixe. Vereador Cláudio, presidente, tem alguns equívocos acontecendo. Primeiro, eu não constrangi ninguém. Eu falei uma verdade. E, vereador Richard, eu falo o nome. O senhor indicou. O senhor poderia ter dito, vereador Maurício, o senhor também já indicou em outras épocas? Claro que indiquei. É uma questão política e eu não sou contra a indicação. Em todas as minhas manifestações na Câmara, eu digo sempre que tem 3 formas de ingressar no serviço público. Uma delas é o comissionado, a indicação. Eu não sou contra a sua indicação. Só falei que a doutora Carol, ela foi indicada a sua, e é lógico, numa interpretação ela vai sempre puxar para o lado de quem indicou. Não estou condenando nem constrangendo ninguém, de forma alguma, respeito muito isso. O que eu quero me referir, isso que o vereador Cláudio Aragão colocou,
Ele utilizou os artigos muito corretamente que ele falou, inclusive para abrir CPI é diferente, realmente. Daí estabelece lá que ultrapassando a redonda. Nós estamos discutindo a questão da minoria, e a minoria é clara no regimento, ela não ultrapassa 1/3, não pode ultrapassar. E 1/3 é isso, é uma dízima periódica, né? 6,3333. Então, este é o questionamento. Quando vocês falam em abrir, aliás, vereador Cláudio, o senhor disse que nunca viu isso. O senhor viu, sim. Já foi composto, inclusive, quando o Carlos Leite estava aí, abertura com 6, a minoria com 6. Tá? Então, não é a primeira vez. Já foi, inclusive, o senhor abriu a reunião na semana passada, na indicação das comissões, o senhor citou o PL como a 4ª indicação, porque o senhor viu e sabia que era correto isso. Depois tu voltar atrás porque alguém diz, olha, tem aí uma questão de dúvida. Aí volta atrás. Vamos o que interessar para nós. Isso não tem problema nenhum. Faz parte do jogo político. Ganha quem tem mais força, quem tem mais. Isso não me importa. O que eu estou discutindo hoje aqui é interpretação do regimento. E o regimento, aquilo que o vereador Nins colocou, é claro. Não tem que questionar. Eu não vou participar da comissão, da votação, e não vou impor nada para ninguém. Eu nunca quis impor nada. Aliás, mais transparente do que eu e falar do que eu. Agora, alguns têm medo que a gente fale a verdade e diga aquilo que é a verdade. Então, é isso aí, não vão participar, o senhor faz o que quer, só concordo com o vereador Facchini. Acho que o senhor deveria tomar a posição e botar, então, indicar, é 7 e acabou. Não botar para votação. Obrigado. Vereador Maurício, o senhor acabou de afirmar, então, que 1/3 é 7, ok? Então, é isso mesmo. O senhor acabou de afirmar que para fazer CPI é 7, isso que eu entendi. Então, o senhor acabou de afirmar. Eu já vou passar a palavra para o senhor, só um minutinho. Colegas vereadores, nós vamos fazer o seguinte, a doutora Daniela, todos conhecem ela aqui no suporte, ela também tem uma longa caminhada. E como a doutora Daniela foi citada, ela vai também, como diretora da casa, conhecendo também a questão jurídica, já foi procuradora também, nós vamos também escutá-la. Então, a nossa diretora do suporte, quem sabe ela consegue, então, fazer com que a gente entre no acordo, mas vamos escutar, não é para isso, claro que não é para isso. O acordo é entre nós aqui, é nós que votamos. Está aberto? Olá, boa tarde, senhores vereadores. Fala bem alto. Missão difícil, né? Essa. Eu não ia me manifestar, mas no decorrer da discussão, várias vezes o meu nome foi citado. E como os senhores sabem, fui jurídico da casa durante 15 anos e deixei de ser nos últimos 2 ou 3 anos, razão pela qual eu não queria me manifestar sobre a matéria e deixei a cargo, né, dos nossos colegas jurídicos da casa. Todavia, como a matéria relata e aporta a questão do plenário, entendo como diretora de assuntos legislativos, eu acho que, e considerando que o meu nome foi bastante citado durante a discussão, eu acho que cabe a mim só colocar o meu ponto de vista, não dizendo que ele deve ser acolhido, mas só para o entendimento, para os senhores entenderem por que, diferente do meu colega Carlos Leite, que eu acredito que equivocadamente tomava a decisão de entender que 1/3 eram 6 vereadores, não 7, e até uma forma de me posicionar porque que eu sempre vim cobrando 7, inclusive para abertura de CPI, para abertura da sessão plenária e assim por diante, tá? Se os senhores procurarem, existem reiteradas decisões de todos os TJs, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, inclusive isso daí é uma postura adotada pelo próprio Congresso, tanto no Senado, quanto na Câmara dos Deputados, quanto na Assembleia Legislativa. O primeiro número inteiro subsequente ocorrendo a divisão é o número que deve se adotar. Então, assim, deu 6,33. É unânime o entendimento que, seguindo, ocorreu um fracionamento após o número inteiro, segue o número
maior subsequente. Adota-se. Eu vou ler aqui, assim, porque foi, né, fui pega de surpresa e aí eu vou ler para os senhores, assim como eu falei, fiz uma rápida busca e eu quero deixar claro, eu não quero discordar dos meus colegas da Procuradoria em absoluto, mas eu também concordo com os senhores vereadores que talvez não seja matéria de plenário. Não seja matéria para ser discutida em plenário, mas sim uma postura do presidente, ou se adota 6 ou se adota 7. E o vereador que não concordar vai no judiciário buscar, porque é uma decisão que o presidente tem que tomar mediante o entendimento. Não, são 7 vereadores, a minoria. E aí eu busquei aqui, de uma forma muito rápida, como eu disse para os senhores, assim, alguns mandados de segurança que diz: é possível arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente, desde que observado e assim por diante. Outro Tribunal de Justiça, do mesmo modo, é possível arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente, desde que, claro, algumas observações. O número fracionado. Quando houver um número fracionado, arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente, o cálculo deve ser realizado levando em consideração o número total de vagas e assim por diante. É possível arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente, desde que observado e assim por diante. Então, vários tribunais de justiça se manifestaram e é assim que é adotado o processo legislativo pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, eu quero dizer para os senhores que estou justificando a postura do suporte. Em absoluto, eu estou me explanando porque o meu nome foi citado por diversas vezes, razão pela qual o suporte vinha adotando essa postura. Como eu falei para os senhores, eu acho que não é matéria de política para se levar no plenário para o plenário seguinte, que pese a omissão, né, no regimento de não dizer que 1/3 é 6 ou 7. Eu acho que é uma decisão do presidente e o presidente vai determinar né, e eu acho que cabe o debate, porque nós estamos numa casa política e cada um deve fazer a defesa do seu ponto de vista em relação, né, ao regimento e assim por diante. Então, senhores, eu não sei se eu contribuí ou não, mas eu quis colocar o meu posicionamento, porque eu já venho adotando desde quando eu assumi a diretoria de assuntos legislativos como 1/3 7, e por essa razão, né, salvo entendimento diferente né, dos senhores ou da própria presidência. Tá bom? Senhores, obrigado. Obrigada. Obrigado, doutora Daniela. Ainda com a palavra, vereador Maurício, eu já vou lhe dar a palavra ao vereador Ninfo. Eu acabei agora ligando para o Elinho, pedi para o Elinho ligar para o vereador Maurício, que nós somos amigos, e o Elinho tem claro, 1/3 é 7. O Elinho coordenou os trabalhos aqui da Câmara, o regimento interno, foi chefe do suporte, foi diretor da casa. A interpretação do Elinho, não sei se ele ligou para o vereador Maurício, ele ia ligar agora, para que o vereador Maurício entendesse um pouco mais a interpretação, já que o senhor é o líder aí do Bloco dos Independentes. Vereador Ninfo. Mas não era eu primeiro? Vereador Ninfo. Maurício, dá uma folguinha. Presidente, o detalhe é o seguinte, a doutora Daniela falou 1/3. Nós não estamos falando em 1/3, minha gente. Não estamos falando em até 1/3, viu? Não ultrapasse 1/3. Nós não estamos discutindo 1/3. Nós não vamos rachar nenhum vereador no meio. Não é 1/3. Que não ultrapasse 1/3. Essa é a interpretação. É tão claro isso. Se falasse 1/3, eu concordo com ela. Teria que passar para frente, porque não dá para dividir ninguém no meio. Mas não estamos discutindo 1/3. Nós estamos discutindo que não ultrapasse 1/3. Ou seja, 7 ultrapassa 1/3. Então, não há por que discutir o assunto. Está mais claro do que água esse assunto. Está absolutamente preciso. O regimento não errou. Não tem falsa interpretação. Os advogados que me perdoem, mas interpretaram completamente errado. Não se discute 1/3, mas que não pode ultrapassar 1/3. Essa é a única verdade a ser discutida aqui. Se precisasse discutir o que é verdade, não há discussão na verdade. Por isso. Não, presidente, eu não quero muito tempo a palavra, só para lhe responder. O que o senhor disse que eu concordei, que nesse caso 1/3 é 7.
Não, eu concordo nos outros casos que os senhores disse ali que é 1/3 estabelece, porque ali não diz que não ultrapasse 1/3. O que nós estamos discutindo é a minoria, o que está no regimento interno, o artigo 11, parágrafo 4º. Nós só estamos discutindo isso que estabelece a minoria. O restante, se fosse para iniciar a sessão, se fosse para abrir CPI, lá é claro. Daí é certo, daí estabelece certo. Nesse caso, não. Concordo plenamente com o que a doutora Daniela falou, que ela disse, né? O presidente tem que tomar posições em determinados momentos, cabe a ele, isso está no regimento, né? Mas, neste caso, o regimento é claro, ele diz que e, nesse caso, para estabelecer a minoria, não ultrapasse 1/3. E 1/3 é 6,33, não é 7. Uma coisa para você, vereador Maurício, o Elinho ligou para o senhor aí ou não? Não, porque o meu telefone aqui, eu estou usando, que eu estou sem internet, e esse telefone aqui, a Vivo, infelizmente, onde que eu moro, ele não pega, que eu digo, aqui ele não pega, esse telefone aqui não pega, essa operadora não pega aqui o telefone. Valeu. Colegas vereadores, nós estamos no impasse, eu não sou de impor as coisas, né? Nós não temos outra questão a recorrer, a não ser o artigo... Qual é o artigo? O 77, que é colocar essa matéria, então, no plenário, tá? Nós não temos outra saída, se não tem acordo, infelizmente. Nós não estamos discutindo quanto... Nós estamos discutindo quanto que é 1/3 de 19 na pessoa no plenário, né? É isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo que vai ultrapassar 1/3, deixa de ultrapassar isso e aquilo. A Câmara de Vereadores, eu acabei agora de conversar com o Elinho, que está em home office, né? Ele até, conforme for, ele entra no telefone, se for o caso, e ele falaria isso para nós. Eu vou ver se a doutora Daniela consegue botar ele na linha, né? E daí o próprio vereador Maurício pode conversar com o Elinho, que tem um entendimento, claro, do regimento interno também, apesar que ele não é procurador da Câmara hoje, mas ele é um funcionário muito respeitado aqui na casa pelo suporte legislativo. Alguém me pediu a palavra. Vereador Facchini. Senhor presidente, mais uma vez eu quero reafirmar. Vossa Excelência é o presidente desta casa. Vossa Excelência foi eleito e, com isso, precisa assumir as suas prerrogativas. Se Vossa Excelência tem tão claro, amparado pela fala dos procuradores, amparado pela fala do doutor Elinho, que Vossa Excelência acabou de citar, chame para si a responsabilidade e deu. Vossa Excelência não pode prevaricar. Se Vossa Excelência foi eleito para presidir esta casa, me perdoe a forma que eu vou aqui me pronunciar ao meu colega e amigo. Vossa Excelência não pode vir com essa historinha que tem dúvida, então o plenário tem que resolver. Vossa Excelência precisa assumir para si essa responsabilidade. Se Vossa Excelência tem claro, de acordo com o regimento interno, chame para si a responsabilidade, determine e acabou. E olha, quem está falando aqui tem experiência, já presidia essa casa. Então, chame para si essa responsabilidade e monte a comissão de acordo com aquilo que Vossa Excelência tem como seguro. Se já falou com os procuradores, se já falou com o Elinho, qual é a dúvida? Por que jogar para o plenário? A fala da doutora Daniela está perfeita. Ela acredita naquela tese, então se faça cumprir com o seu papel de presidente. Obrigado, vereador Facchini. Não, o vereador Facchini, ele pediu que o vereador Cláudio Aragão determinasse. A determinação, então, da presidência, nós vamos usar o regimento interno da casa. Quando não tem acordo, nós vamos usar o artigo 77 e vamos pedir que o plenário se manifeste. Como que vota Vamos pela listagem dos vereadores? Nós vamos pela ordem alfabética, tá? Se o vereador concorda, só um minutinho. Vereador Jordão, o senhor não falou? Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Senhor presidente, eu fiquei muito atento na fala da doutora Daniela, a qual diz que o senhor tem a decisão como presidente dessa casa, a qual nós colocamos o senhor aí, para
presidir essa casa, e o senhor tem essa prerrogativa de decidir. Então, se o senhor tem essa prerrogativa e os técnicos da casa estão afirmando que pode ser 7, eu gostaria que o senhor tomasse essa decisão, então, e o senhor mesmo falar, ó, gente, é 7 ou é 6. Porque, senhor presidente, o regimento interno, ele fala que é 1/3 dos 19 vereadores. E 1/3 é 6,33. E nós mudarmos agora o regimento interno, levar para o plenário para fazer essa discussão, a qual o senhor pode decidir, eu gostaria que o senhor decidisse. O senhor é o nosso presidente. Era isso, senhor presidente. A recomendação do jurídico da casa é que eu coloque em apreciação pelo plenário. E assim, se todos concordem, né, é simples assim, gente. É muito simples. Eu concordo ou não concordo, sim ou não, é tranquilo. Ganha essa maioria e pronto, não tem problema. Nós temos que, o plenário ele é soberano. Tá? O plenário é soberano. Vereador Odir, vou abrir para o vereador Odir e depois vou colocar em votação. Senhor presidente, eu fiz uma sugestão aqui para o bom andamento dos trabalhos. Que o PMDB ou o MDB abrisse mão da 4ª vaga. Olha, eu quero dizer aos senhores vereadores, certo? Que tudo isso aqui, quem perde somos nós, é o poder. Eu quero dizer, e já disse que parece que esta comissão vai terminar o período da quarentena e nós não vamos resolver coisa nenhuma. Porque aqui já perdemos vários dias discutindo informação da comissão. Eu quero dizer aos senhores vereadores, a casa já está por demais afetada a sua imagem por comportamento de muitos dos senhores vereadores. E agora eu estou conclamando ao líder da bancada do MDB e ao presidente desta casa que abra mão da 3ª vaga, ou aliás, da 4ª vaga, porque caso contrário o PSDB vai se abster de votar. Isso fica ruim para a casa. Eu quero dizer, vereador Jordão, que Vossa Excelência está completamente com a razão, mas isso é uma casa legislativa, uma casa política, tem que haver o diálogo, e eu não vejo nenhuma razão o porquê o MDB tem medo de abrir a mão da 4ª vaga. Eu queria conclamar ao professor Roque, grande secretário nosso da Educação, líder agora do MDB, pratique esse gesto. Nós já estamos, a casa já está maculada, já vem sendo maculada por comportamento de alguns dos senhores vereadores. Então, vamos agora, abram mão, falei com o presidente, liguei para o presidente, certo? Abram mão, não tem problema nenhum, fique com a maioria, e nós não queremos, e essa comissão não vai atrás das bruxas, porque não deve ter bruxas, ao menos eu espero que não. Então, eu quero dizer, senhores vereadores, com toda a sinceridade, há 2 semanas atrás eu já dizia que isso aqui não ia dar em nada. E pelo que eu estou vendo, não vai dar mesmo. Sabe? Desculpa. Obrigado, vereador Odir. Obrigado. Olha só, gente. Inclusive, tem uma sugestão também, vocês viram que o governador ele já cedeu em algumas questões, a Prefeitura Municipal já voltou a trabalhar. Eu fiz uma reunião hoje de manhã aqui com todos os diretores da casa, e a gente está vendo o que a gente pode já voltar a partir da manhã, quarta-feira. Inclusive, nós também, se nós não voltarmos presencial, mas nós vamos voltar com a sessão plenária na totalidade. Tá? Então, isso nós vamos conversar no dia de amanhã, vou programar uma reunião com os colegas vereadores e nós vamos também fazer um debate sobre isso. Em virtude dessa questão de quem pode, quem não pode vir na plenária, quem não pode. Mas eu penso que nós temos que deliberar
a matéria dos colegas vereadores, a matéria do executivo que está aqui, e nós estamos vendo a melhor forma possível. Eu sempre fiz a coisa aqui no plenário na melhor forma possível e democrática. Nós estamos num impasse aqui, se os colegas vereadores, e como eu gosto de levar as conversas até o final, para ver se a gente consegue usar o bom senso, mas também a parte democrática, ela é bonita, a sugestão do presidente é que nós suspendemos essa discussão aqui agora. Nós temos um projeto para deliberar hoje, se vocês concordarem, e a gente não encerra essa sessão. A sugestão minha é que suspenda essa sessão, nós não vamos encerrar, porque hoje nós temos que dar os nomes nessa sessão agora. Não, calma, não me confunda. Eu estou correto, né? Essa sessão, ela tem que sair os nomes da comissão. Aí sim, nós estamos omitindo se nós não colocarmos o nome dos representantes de bancadas. Não tendo acordo, eu gostaria do acordo de todo mundo para nós deliberar um projeto que tem aqui, do Executivo. A gente suspende a sessão e eu gostaria que daí o vereador Roque, de repente com o líder do governo, o vereador Richard, de repente converse com o vereador Maurício ou com o vereador Odir e tento entrar num acordo, porque é uma comissão, né? E aí não entramos no mérito da questão, entramos num acordo. O mérito fica para um outro momento, né? E a gente não delibera, mas também entra num acordo. Então, esse é o meu pensamento, tá? E também uma proposta de encaminhamento para que a gente possa sair daqui. Então, vou só pedir que os vereadores... vereador Odir, já vou abrir para o senhor, tá? Nós vamos agora... A ideia é essa, tá? A gente discute o projeto que está aqui, que é muito rápido, que é um projeto de crédito suplementar. Vota esse projeto. Não dá para nós votar, não tem como votar, que seria 2 votações. Aí não dá para fazer 2 votações. Então, a ideia da sugestão é que a gente suspende a sessão agora e a gente continua essa mesma sessão amanhã às 17 horas e aí as bancadas partidárias conversem, né? Não tem acordo. Bom, se não tiver acordo amanhã, eu acho que nem abre a discussão e coloca em votação, delibera no plenário, não teve acordo, tentou-se. Eu acho que é a melhor forma possível, tá? Os vereadores que concordam, façam sinal positivo aí. O vereador Maurício concorda, o vereador Ninfo, por unanimidade, tá? O vereador Odir não concordou, tá? Mas já está aprovado a suspensão da sessão. Agora vamos passar a palavra para o vereador Odir por 3 minutos. Veja, população, eu estava coberto de razão. Eu já disse há 2 semanas atrás que vai terminar a quarentena e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Isso está explícito. A falta de interesse e a falta de vontade de muitos dos senhores vereadores. Porque o PMDB bem podia abrir mão para que se chegasse a um consenso. Mais uma vez, a Câmara deixa de ter pontos positivos. Quero deixar claro aqui. Eu acho que me admiro os senhores vereadores votarem favorável para que continuamos amanhã. Amanhã vai para depois da manhã, e depois da manhã, e vai dar 31 de maio, vereador Ninfo, e nós não votamos nada. Nada. E aqui, senhor presidente, eu também quero fazer um requerimento ao presidente da Comissão de Legislação e Justiça, uma sugestão, que ele nós fizéssemos uma reunião amanhã, ele pode convocar e deve convocar, porque nós temos inúmeros projetos parados na casa e ele designar a relatoria de todos os projetos que estão lá a partir do momento que a casa estiver terminar as férias, para que o nosso corpo técnico, tanto da casa quanto dos gabinetes dos vereadores, começam a tratar dos pareceres. Mas, senhor presidente, eu voto contrário, e mais uma vez eu reafirmo que é uma vergonha para nós, vereadores, uma coisa tão simples, demorarmos tanto tempo para decidir algo
que não vai levar a nada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Então, como já votamos, né, o voto contrário do vereador Odir e 18 votos favoráveis para suspender a sessão para a conversa dos partidos políticos. Lembra o vereador Odir que nós estamos em regime acatando a matéria por decisão de resolução, somente projeto de urgência, e amanhã mesmo eu vou procurar um momento, a gente vai... Acho que a gente já podia combinar aqui, tá? Está todo mundo aqui? Estão todos aqui? Todos? Então vamos combinar uma reunião para amanhã, às 16 horas, uma reunião virtual, uma reunião nossa, não é a sessão da Câmara. E a sessão nós vamos retomar às 17 horas. Então, amanhã a gente faz uma reunião às 16 horas, que é uma reunião de trabalho nosso, dos vereadores, e a gente reabre a sessão, essa sessão de hoje, amanhã, às 17 horas. O vereador Richard quer falar, em seguida eu vou encerrar. Presidente, eu, de qualquer forma, já quero deixar aqui convocada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para às 15 horas. Então, tem que pedir para o suporte aí abrir às 15 horas para que a gente possa fazer a distribuição do projeto de lei ordinária 36 de 2020, lido hoje em plenário. Obrigado, vereador Richard. Vereadores, obrigado pela compreensão. É isso mesmo, o processo é democrático. Amanhã, a sessão, às 17 horas, nós continuamos. E a reunião administrativa dos vereadores, virtual, às 16 horas. O vereador Richard, eu lembro, que vai fazer às 15. É isso? Vereador Roque Matei também convocar a comissão de... Com a palavra, o vereador Roque Matei. Oi, boa noite. Só vou convocar também para as 15 horas para fazer uma reunião conjunta a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Então, convoco o vereador D'Alonso, Paraíba, o vereador Jordão e o vereador Odir para amanhã, às 15 horas, a gente fazer sessão conjunta para deliberar sobre projetos. Ok? Ok. Gente, obrigado a todos. Uma boa noite. A sessão está suspensa.